Tá, antes que o pessoal entre. O pessoal entrar. Realmente melhorou muito, até meu celular aqui aprende. Dá pra perceber a luz. Nem porque me traz um braço. Graça e paz aos irmãos que estão entrando aí. Nós vamos dar continuidade aqui ao nossa série de lives, né? A paz do Senhor, irmã Osilene. Acredito que seja lá da igreja do Pastor Mota. Paz do Senhor aí a irmã Willicélia. Nós estamos aguardando o pessoal ir subindo aí, né? Entrando na live, acessando para que todos possam acompanhar desde o início, né? Hoje nós vamos estar com o nosso pastor Mota, né? A gente vai estar falando um pouco sobre relacionamento, sobre o culto familiar, né? Nos dias de pandemia. Então desde já agradeço aí a irmã Osilene, que ela é da igreja do pastor Mota e que está nos acompanhando essa noite. E os demais irmãos visitantes também que seguem nossa página e que vêm nos acompanhando aí nessa série de lives. Aos irmãos da nossa igreja, da ICA, Willicélia, Ana Késia, graça e paz a todos vocês. Estamos aguardando o pessoal ir adentrando, o pessoal da nossa igreja e os demais visitantes, para que a gente dê início com o pastor Mota. Deixa eu ver aqui se o pastor Mota já... Quer que eu faça primeiro? Graça e paz, Andressa, Gabriele, tá seguindo aí. Aproveita, Gabriele, chama Vanessa, Wilson, para assistir aí também a live junto conosco. Estamos aguardando o pastor Mota ingressar para que a gente possa estar fazendo o convite para ele estar participando junto conosco na reunião, para que a gente dê início. Vai colocar um? Já eu falei com ele que estou aguardando ele Vou fazer a responder. primeira pergunta. Pode ser. Estamos só aguardando o pastor Mota, tá, irmãos? Para que a gente possa dar início. Pronto, ele acabou de ingressar na reunião. Graça e paz, pastor. Eu vou estar fazendo o convite para o senhor estar participando junto conosco, certo? Só um momento. Vai ingressar na reunião e a gente dá início. Graça e paz, pastor. Amém.
O senhor consegue... Oi? O senhor consegue nos ouvir bem? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Amém. Ouvindo e vendo bem. Amém. Nós estamos ouvindo e vendo também. Muito bem, o senhor. Pastor Moto, graças a Deus. É uma satisfação enorme ter o senhor juntamente conosco aí, cooperando nessa série de lives que nós estamos realizando. O senhor já conhece a minha Elienay, né? Já fomos alunos aí do senhor lá no seminário. Aqui ao lado, o presbítero Andrei, e ali atrás nós temos Maria Alice. Fazem parte ali, junto conosco, da Igreja do Pastor Wellington, Igreja Cristã Avivamento. Fazemos parte da liderança de jovens. E aí, Deus colocou no nosso coração o projeto de estar realizando essas lives durante a pandemia, para que a igreja continue sendo edificada e alimentada, né, pela palavra de Deus. Então a gente está sempre tratando aí com pastores amigos como o Senhor sobre temas pertinentes nesses dias de pandemia. Então vou pedir para que o presbítero André ele comece orando e em seguida a gente passa a oportunidade para que o Senhor se apresente, né, da onde o senhor é pastor, qual a sua comunidade, suas qualificações, e em seguida a gente entra no tema, tá certo? Amém, amém. A palavra está com o presbítero. Amém, então vamos orar. Pai Santo, queremos te agradecer, Senhor, e te louvar, Pai, pelo pão nosso de cada dia que o Senhor tem nos dado, Senhor, pela saúde, Pai, pela vida de todos os irmãos, Senhor. Que nessa noite, Pai, o ensino que será passado fique em nosso coração, Senhor, que possamos aplicar, que possamos viver essa realidade, Senhor, que o Senhor quer para as nossas vidas, Pai. E pedimos, perdoe nossos pecados, Senhor, as nossas limitações, nos ajude, Senhor, a cada dia mais nos santificarmos, Senhor. Nos ajude, Deus, a vivermos a Tua palavra dia após dia, Pai. Abençoe a todos os que vão assistir essa live, Pai, com essa mensagem profunda, que tem grande relevância para a nossa vida. Aplique essa realidade em nossos corações, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Usa o teu servo, Senhor, pastor nosso. Usa poderosamente para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém, pastor? Amém. Pode estar. Bom, boa noite mais uma vez, né? Graça e paz. É um prazer poder estar compartilhando com vocês, até retribuindo um pouquinho. Vocês sempre estão participando lá das nossas lives, né? Tem nos dado a alegria de participar conosco. E também uma maneira de nós estarmos retribuindo a vocês esse carinho que vocês têm tido para conosco, né? Eu sou pastor da Igreja Evangélica Congregacional da Liberdade. Vamos completar agora 20 anos. Estou lá desde o início, desde a implantação, pela misericórdia de Deus. Então, estamos lá pastoreando a igreja, juntamente com o pastor Rodrigo, que já esteve com vocês também, participando da live. Ele é o pastor auxiliar lá da igreja, e nós, graças a Deus, temos sido grandemente abençoados pelo Senhor ali na nossa comunidade. Eu sou casado há 38 anos, com a mesma esposa, né? Temos 2 filhos, né? Já são casados, né? Temos uma netinha de 4 anos, né? Que tem alegrado os nossos corações, e procuramos, acima de tudo, estar fazendo aquilo que Deus tem nos confiado, nos permitido fazer, né? Que é servir. Eu gosto muito de dizer, quando alguém pergunta quais as suas qualificações, eu digo, a minha maior qualificação é ser servo do Senhor Jesus Cristo, né? E as outras vão sendo consequência, né, daquilo que a gente procura contribuir na igreja, também na nossa comunidade, na cidade. Então, mas a minha maior, eu posso assim, considerar, ou minha maior qualificação é ser servo do Senhor Jesus Cristo. Então, fico feliz em poder estar participando com vocês, e um assunto, um tema que é tão pertinente, né? Hoje não vai ser um debate teológico, né? Nós vamos compartilhar, nós vamos procurar, de alguma maneira, estarmos ajudando
a todos nós, a começar de mim, porque se essa palavra não começar fazendo efeito em mim, com certeza, mas nosso objetivo hoje de estar participando com vocês é de contribuir, tá certo? Estou feliz, eu admiro vocês pelo o empenho, pela dedicação, como aluno foram realmente exemplar, e é muito bom ver que vocês estão frutificando na obra. Isso alegra, eu sempre digo, a maior alegria para nós como professor, principalmente na área cristã, é quando a gente vê os nossos ex-alunos frutificando na obra, ativos, e essa é a nossa maior recompensa. Então, fiquem à vontade aí. Aquilo que vocês perguntarem e eu não souber responder, a gente vai buscar e procurar sempre, de alguma maneira, estar trazendo as respostas que possam ser, principalmente, de acordo com a palavra de Deus. Porque, se não for assim também, a gente vai apenas ficar batendo papo. Amém, pastor. Então, amém. Então, eu vou estar trazendo a primeira pergunta. Pastor, a gente gostaria que o senhor iniciasse falando sobre o que é o culto familiar e qual é a importância dele para a família cristã. Muito boa a pergunta para a gente começar. Eu estava vendo aqui e há um livro do pastor Joel Bick, inclusive ele teve aqui na Consciência Cristã. O título original parece que é Adoração em Família. Foi traduzido aqui para a gente como culto familiar. E na introdução do capítulo 1º, ele deu um breve testemunho que eu achei importante e interessante compartilhar com vocês. Ele disse que quando os pais dele completaram 50 anos de casado, fizeram bodas de ouro, então ele combinou com seus 4 irmãos, eram 5 filhos, e eles disseram, nós vamos procurar cada um falar sobre o que os nossos pais representaram para nós, o que eles fizeram que nós consideramos que foi importante para nós. Então, eles combinaram fazer isso, mas não combinaram sobre o que cada um ia falar. Ele disse que achou interessante, e por isso que ele faz esse registro no livro, que ele disse que os 5, todos falaram sobre o mesmo assunto, mesmo sem eles terem combinado. Para a mãe, todos eles falaram agradecendo pelas orações que ela fazia constantemente por eles. E todos os 5 disseram, minha mãe, nós somos gratos pelas orações que a senhora fazia incessantemente por nós. E para o pai de Joel Bick, ele disse, os 5 disseram, nós somos gratos ao Senhor pela sua liderança no culto familiar. Às vezes eu vou falar culto doméstico, culto familiar, que são as mesmas coisas, mas aqui para nós a gente é mais acostumado a falar culto doméstico. Mas ele disse que agradeceu ao pai a liderança dele no culto familiar, a maneira como ele se posicionava, não só ensinando, mas vivendo, praticando o que ensinava. Eu achei bem interessante isso, porque mostra a importância, de fato, desse culto doméstico, do culto familiar. Eu não nasci no lar evangélico, O Senhor já me alcançou, depois de muito tempo de caminhada na vida. Então, eu não tive essa oportunidade de ser instruído com relação à palavra de Deus, em culto doméstico, em culto familiar, mas eu me lembro que, principalmente minha mãe, mesmo ela não tendo conhecimento da palavra de Deus, mas ela procurava de alguma maneira ensinar. E tem coisas que eu ainda hoje me lembro. Por exemplo, uma que ela me ensinava era a reza do anjo protetor. E isso eu nunca esqueci, nunca saiu da minha mente. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me guarde, me governe, sempre me ilumine. Amém. Então, isso eu aprendi com 3, 4, 5 anos. Eu posso ter misturado aí as palavras, mas a essência era essa do que ela me ensinou. Você imagine a importância do que é você ensinar, a começar das crianças pequenas, com os ensinamentos da palavra de Deus, com os ensinamentos bíblicos, a importância que isso vai fazer. Então, eu também me baseio muito no testemunho da minha esposa, de Ediene. Ela nasceu no lar evangélico e ela sempre relata
a importância do aprendizado que elas tiveram com o culto doméstico, a memorização de versículos, cantar louvores. Então, tudo isso é muito importante e quando nós começamos tendo essa oportunidade de criança, de adolescente, já ir recebendo esses ensinamentos, aí a importância ainda é maior. Então, o que é culto doméstico? Então, em primeiro lugar, a gente precisa saber o que é culto, né? Porque existem muitas formas, muitas maneiras de culto, né? Por exemplo, existe o culto ao corpo. Né? Tem pessoas que cultuam o seu corpo, a sua beleza, né? Tem pessoas que cultuam a natureza, mas só o sentido de culto, como eu fui procurar no dicionário da língua portuguesa, por exemplo, diz que culto é o seguinte: culto é um conjunto de ritos que se prendem à adoração ou homenagem a divindades em qualquer de suas formas e em qualquer religião, como também a antepassados ou outros seres sobrenaturais, conjuntos de atividades e ritos pelos quais se adora uma divindade. Então, esse é o conceito de culto, né, no dicionário da língua portuguesa. Mas só isso não serve para nós. Não é? Só esse conceito de culto não serve para nós. O que é que nos interessa? É o culto a Deus. Né? É quando nós estamos cultuando a Deus. Então, a definição de culto a Deus. O culto é o encontro do homem com Deus. Eu achei bem interessante isso. Né? Quando nós estamos cultuando, quando nós estamos realizando o culto doméstico, o culto familiar, ou adorando a Deus na comunidade, na igreja, é o encontro do homem com Deus. Isso só foi possível porque Jesus Cristo, na cruz do Calvário, nos trouxe essa oportunidade, quando o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, e nós tivemos e temos agora a oportunidade de estar no lugar mais santo, que é na presença do Senhor. Então, o culto doméstico é o encontro, o familiar, é o encontro do homem com Deus, que pode ser tanto individual, eu posso prestar o meu culto individualmente, e pode ser coletivo, como nós fazemos na igreja ou em outras oportunidades em que estamos adorando a Deus. É também um momento em que os fiéis buscam o fortalecimento para a sua fé, para as suas convicções e práticas segundo os ensinamentos da palavra de Deus. Então, este é o conceito que serve para nós, é o culto a Deus. Não é? Não o culto a qualquer divindade, o culto a antepassados, não é? Mas o culto a Deus. Então, o culto familiar, o culto doméstico, como nós estamos mais acostumados a chamar, é a reunião como família para adorarmos ao Senhor. Porque o sentido maior, o objetivo do culto tem que ser sempre adorar ao Senhor. Eu gosto muito de duas expressões que eu gosto muito de repeti-las. Adorar ao Senhor em espírito e em verdade e adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, quando nós estamos como família no culto familiar, adorando a Deus, nós estamos fazendo isso segundo os ensinamentos da palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que nós vamos ter toda a orientação que precisamos com relação à realização do culto. Então, a importância para a família do culto familiar, do culto doméstico, é porque vai reunir a família em torno de ensinamentos bíblicos da palavra de Deus, sem heresia, sem procurar de alguma maneira usar artifícios para que a fé, os conceitos sejam alimentados, mas única e exclusivamente procurando na palavra de Deus os ensinamentos e a orientação que nós precisamos. Então, a importância é porque nós vamos crescer juntos, né? Nós vamos adorar juntos e quanto mais a família estiver unida em torno do Senhor, buscando esse crescimento espiritual, mas nós vamos conseguir passar por esses momentos tão turbulentos que nós estamos passando com relação à família, a começar pelo conceito de família. Então, se nós nos fortalecermos cada vez mais
na palavra de Deus, então nós vamos nos firmar. Isso também não é um salvo-conduto, né? Porque alguém às vezes até pensa isso, né? Porque se baseia no texto de Provérbios, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer jamais se desviará dele. Ah, mas eu ensinei os meus filhos, levei para a igreja, fiz isso, fiz aquilo, e agora ele se desviou. Isso não é um salvo-conduto, mas isso não nos exime da responsabilidade de ensinarmos e de orientarmos, a começar desde a mais tenra idade, aos nossos filhos, a conhecer a Deus, a amar a Deus acima de todas as coisas. Então, a importância do culto familiar é porque nós vamos crescer juntos. Nós vamos desenvolver essa comunhão em torno de Deus e também da família, nos fortalecendo e passando, né, como já falei, por essa turbulência que nós vivemos hoje com relação a tudo que se procura hoje é desconstruir a família segundo os princípios de Deus. Né? Tudo hoje gira em torno de desestruturar a família segundo os princípios bíblicos. Aí vão dizer que a Bíblia é homofóbica, que a Bíblia é machista, que é isso e aquilo outro. Né? Então, vão usar esses argumentos que, para nós, eles são totalmente desqualificados, porque nós sabemos muito bem que família é projeto de Deus para nós. É uma das expressões do amor de Deus para conosco. Então, quanto mais nós desenvolvermos a questão do culto familiar, do culto doméstico, como eu falei, desde a pequena idade, mas nós vamos ver a importância dele no futuro. Então, não sei se consegui responder aí a primeira pergunta, o que é culto familiar. Não é qualquer tipo de culto, é o culto a Deus que deve ser realizado. Não é simplesmente uma reunião, um ajuntamento, mas é um culto a Deus para adorá-lo. E a importância é porque a família vai crescer junto, vai estar mais unida para adorar e servir ao Senhor. Amém, pastor. Muito bem explicado, viu? Queria deixar só uma mensagem para o pessoal que está assistindo. Quem tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários, gente, que no final a gente vai estar passando para o pastor. Amém? Pastor Rodrigo aí já mandou um abraço, agradecemos o carinho. Falou aí todo orgulhoso, né? Meu querido pastor, o pastor Mota. Agradeço. Rodrigo é uma benção. Estou vendo aqui que tem vários irmãos lá da nossa igreja participando aí, né? Um abraço aí para vocês. Que bom que vocês estão acompanhando aí o pastor de vocês. E nós agradecemos também a visita, né? Do pessoal que está colaborando aí, juntamente conosco, que está aí prestando seu pastor, né? Para estar nos abençoando. Pastor Mota, o senhor como pastor e como professor de liturgia, né? Um ótimo professor, a gente teve aí a oportunidade de cursar lá no STEMS liturgia com o senhor. Ninguém melhor do que o senhor para nos falar sobre como deve funcionar a dinâmica do culto familiar, né? Então, qual deve ser a duração, como deve ser processado esse culto, tem louvor, tem oração, tem pregação, e qual deve ser sua frequência? Não há uma regra específica, não é? Porque isso vai depender do contexto, da família, de uma série de fatores. Então, não é uma regra assim definida. Toda família deve realizar o culto doméstico, o culto familiar. Mas, como você perguntou aí, a gente vai falar agora sobre essa questão da liturgia, então ela vai depender muito da família. Por exemplo, se os filhos forem todos pequenos ainda, crianças, então você vai ter que adaptar para a realidade deles. Não é? Se for adolescentes, adultos, então cada um vai ter a sua realidade, mas nós vamos falar um pouco sobre isso, e eu queria aqui até... não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, a Vinac lançou esse ano um manual sobre o culto doméstico. E muito bom, inclusive nós utilizamos em uma das lives da nossa igreja, falamos sobre ele. Então ele está lá no Bless e você pode utilizar, mas eu não assino o Bless. Então, inclusive gratuitamente. Você entra em contato, eu já pedi ao pastor Eudes, perguntei se eu podia utilizar. Então está exposto lá. Para abençoar mesmo. Então, se você tiver alguma dificuldade, entre em contato e eu posso passar para você. Então, esse manual ele é muito bom. Ele é bem simples, básico, mas dá umas orientações bem importantes de como nós devemos realizar
o nosso culto, né, a liturgia, né, a ordem mais ou menos do culto, para que ele tenha, é uma lógica, né? Ele tem um começo, tem um desenvolvimento e tem um final. Então, isso é muito importante para que a família ela mantenha, né, um entendimento de tudo que vai estar acontecendo no culto. Hoje, nessa correria, nessa vida agitada que nós vivemos, as famílias têm tido muitas dificuldades para realizar o culto doméstico, né? O culto familiar. E os argumentos, né, alguns até são compreensíveis, por exemplo, né, questão de trabalho e o desencontro nos horários. Então, há uma dificuldade para a realização desse culto familiar. Mas isso também não significa dizer que seja impossível realizar o culto. Então, sempre nós vamos encontrar uma maneira de fazer isso. E a sequência para a realização desse culto familiar, a liturgia, a ordem, ela deve ser adaptada também à sua realidade. Nesse estudo que eu falei, que a Vinac lançou esse ano, ele cita lá ele dá 10 sugestões, né, para a liturgia do culto familiar. Eu vou apenas citar essas 10 aqui, eu vou compartilhar rapidamente 5, porque senão a live vai se embora e a gente não fala sobre todos os assuntos, tá certo? Então eu vou citar aqui o que ele cita como sugestão, como eu disse, que vai adaptar à realidade da sua família, mas são importantes porque você vai podendo ir aí como sugestão, vendo o que é que se adapta mais à sua realidade. Em primeiro lugar, ele diz que nós devemos escolher um dia para fazer o culto doméstico. Ah, pastor, como deveria ser essa questão? Todo dia? Seria maravilhoso se pudesse realizar o culto doméstico, o culto familiar todos os dias. Mas nós sabemos que vai ser difícil em algumas circunstâncias. Para algumas famílias vai ser difícil realizar. Um outro autor que eu estava lendo aqui também, ele disse que o culto doméstico deveria ser 2 vezes por dia, né? De manhã e à noite. Você imagina a dificuldade para essas famílias como nós vivemos hoje, nessa correria, nesse ativismo que nós vivemos. Mas, dentro da realidade da sua família, a primeira coisa que você deve fazer, vamos definir um dia, né? E não deve ser uma imposição. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão da liderança, de quem deve tomar a iniciativa, mas não deve ser uma imposição. Então, reúne a família, vamos ver qual é o melhor dia para nós realizarmos o nosso culto familiar. Então, vai ouvindo as opiniões. Normalmente, não vai haver uma unanimidade, um vai dizer um dia, outro, mas o que a maioria sugerir, então, o nosso culto familiar vai ser tal dia. Então, define o dia para a realização do culto familiar. Depois ele diz, escolha um tempo de duração. É importante também porque o culto familiar, o culto doméstico, não é um culto normal que nós prestamos na igreja. Então, eu preciso ter esse cuidado, e principalmente se tiver crianças, né? Então, esse cuidado deve ser redobrado. Então, ele disse, define um tempo. Se vocês acham que só podem ficar reunidos ali para o culto familiar 15 minutos, 20 minutos, meia hora, mas que seja produtivo, né? Que seja, de fato, edificante para a família. Se pode passar 1 hora, 2 horas, amém, né? Mas aí você vai vendo qual é a realidade da sua família. Então, escolha um dia e defina o tempo de duração. Né? Procure ser coerente também com isso. Seja informal. Né? Imagine lá no culto familiar, no culto doméstico, então, vamos dizer, o pai. Né? Então, vamos começar o culto. Né? Então, já começa gritando, vem, para todo mundo. Né? Vai começar o culto familiar. Aí ele começa, eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Né? Quero pedir aos irmãos, façam silêncio, desligue o seu celular. Então, são coisas que a gente sabe que, nessa intimidade do nosso culto familiar, essas formalidades, elas são, né, plenamente dispensáveis. Né? Então, seja informal, procure tornar
o culto o mais agradável possível. Né? Então, se começar com essas formalidades, termina desmotivando alguns componentes da família de participar. Então, seja informal. Ore uns pelos outros. A gente sabe que o culto ele é composto de algumas partes. Né? Oração, leitura da palavra, louvor, meditação. Então, tudo isso são partes, componentes do culto. Então, se é um culto de louvor, se é um culto de adoração a Deus, então precisa ter essas partes, tá certo? Então, orar uns pelos outros, desenvolver na família esse sentimento, né, de intercessão. Às vezes nós somos muito egoístas nas nossas orações. Nós só oramos por nós. Senhor, o Senhor sabe os meus problemas, Senhor tem misericórdia da minha vida, Senhor abre uma porta de emprego, Senhor, e a gente só eu. Então nós precisamos aprender e desenvolver esse sentimento, né, de intercessão, de orar uns pelos outros. Né? Lembro lá de Jó, como ele foi abençoado quando ele orava pelos seus amigos. Eu estava nem orando por ele, na situação que ele estava orando pelos amigos, aí Deus abençoou. Né? Então, Deus vai mandar uma bênção também para a sua vida aí, quando você estiver desenvolvendo esse ministério de intercessão, tanto na família como também orar e interceder por outros. Então, ore uns pelos outros. Seja criativo e flexível. Se nós começarmos a impor muitas regras, né, nesse culto familiar, a gente vai ter muita dificuldade em realizar ele de uma maneira abençoadora, agradável, de uma maneira em que todos participem com alegria do momento em que a família se reúne para adorar a Deus. Então, seja flexível. Por exemplo, eu tenho mais de um filho. Tem um dia que um filho disse, eu não quero participar hoje. Não, você vai, porque aqui quem manda sou eu, né, e você tem que me obedecer. Enquanto estiver dentro de minha casa, vai fazer o que eu quiser. Nem sempre a gente precisa agir assim. Você vai saber, por que você não quer participar hoje? O que é que está acontecendo? Está com algum problema? Então, seja flexível, porque isso vai ajudar, né, vai contribuir. Então, seja ilustrativo. Então, todos nós vamos aprendendo que nós temos mais facilidade de aprender quando nós estamos vendo. Não é? Então, se você tem criança, isso se faz mais necessário ainda. Né? Você vai contar uma historinha da Bíblia, então, ilustra com cartaz, com alguma coisa. Então, por exemplo, pega um desses barquinhos de brinquedo. Vocês lembram de que, quando eu pego um barquinho, então as crianças vão dizer, talvez, eu lembro da pesca, eu lembro da Arca de Noé. Então, vai despertando neles essa curiosidade para aprender, tá certo? Então, seja criativo, seja flexível, seja ilustrativo, seja prático. Né? Não adianta ficar, como nós costumamos dizer, enrolando o povo. Né? Seja prático, seja objetivo, faça o que precisa fazer. Né? Você não vai ganhar ponto, né, com Deus por procurar fazer o culto familiar de uma maneira, não tem que fazer assim, porque eu li lá no livro, tem que ser assim. Veja a realidade da sua família, tá certo? Incentive a participação de todos. Como nós falamos no início, há uma dificuldade em reunir a família. Então, quanto mais você procurar desenvolver esses aspectos no culto familiar, você vai começar a ter esse retorno deles quererem participar, tá certo? Então, incentiva, olha, é importante você participar, vamos ser abençoados juntos. Então, incentiva para que haja uma participação de todos. Aplique a ilustração bíblica. Você pode ler um texto bíblico, falar meia hora, 40 minutos. Né? Se não fizer uma aplicação prática, vão absorver pouca coisa. Porque o que nós absorvemos mais são com as aplicações práticas. Eu tenho que ler, tenho que, de fato, mostrar o que diz, o texto, o contexto, mas eu tenho que fazer essa aplicação prática para a nossa vida. Né? Então, por exemplo, se eu estou falando lá sobre... mas os pescadores ficaram a noite toda lá e não pescaram nada, e Jesus aparece e diz que eles voltam para o mar para pescar e lance a rede. Né?
Então, se eu não fizer uma aplicação prática para a minha vida, por exemplo, tem menino que ele é bem... Né? Eu não sou pescador para estar querendo saber de peixe, de rede, de pesca. Né? Então, quando você faz uma aplicação prática, vamos lembrar de Jesus Cristo, quando ele usava parábolas, não é? Que eram assuntos que as pessoas conheciam, por exemplo, quando ele estava numa região que era de pescadores, por exemplo, então ele falava de barco, de rede, de peixe, porque eles iam compreendendo aquilo, aí depois Jesus fazia a aplicação prática do que de fato ele queria ensinar. Quando era outro local que era de pastor de ovelha, então ele falava de ovelha, de pasto, e aplicava o ensinamento. Então, a regra também para nós deve ser essa. Né? Ler o texto, procurar, de alguma maneira, orientar e explicar, mas fazer sempre uma aplicação prática. Cerque sua família de recordações constantes da palavra de Deus. Então, sempre lembrar, né, dos textos bíblicos, das promessas do Senhor, a maneira como Deus abençoou o seu povo, e o Senhor mesmo ontem, hoje será eternamente, que Ele vai nos abençoar hoje. Então, sempre procurar cercar a família do cuidado de Deus, do que nos ensina a palavra de Deus. Então, ele cita essas 10 orientações com relação à liturgia do culto. Né? Então, você vai adaptando à sua realidade. Você vai vendo o que você pode aplicar na sua família e ver o desenvolvimento, o retorno do que isso está sendo positivo para a sua família. Aquilo que você perceber que não está dando certo, vai mudando, vai procurando e adaptando, tá certo? Então, a liturgia ela deve ser a mais prática possível, sem muita formalidade, porque você está ali no seio da sua família, na intimidade do seu lar. Então, como ele falou aqui, essas formalidades elas devem ser observadas mais no culto presencial, no culto público, na igreja, tá certo? Deu aí para responder ou precisa? Deu sim, inclusive o senhor falou aí dessa questão de cercar a sua família, né, sobre as lições aprendidas na palavra, e eu lembrei de um próprio exemplo que foi realizado pelo senhor, né? Eu vou falar de modo público, porque ele falou de modo público aqui quando estava na live conosco, que foi o pastor Rodrigo, né? Ele disse, olha, o pastor Mota, quando foi me evangelizar, ele foi muito sábio, a gente trabalhava junto, ele sempre anotava um versículozinho, deixava lá na minha mesa de trabalho, mandava eu meditar, e aí eu ia meditando. Então, isso, de certa maneira, se aplica também no contexto da família, né? A gente vai ali trabalhando essas verdades, essas aplicações, e pode deixar, sei lá, um lembrete na geladeira ou na mesa lá, no lugar onde a pessoa tem acesso, para que ela vá lendo e vá lembrando daquilo que ocorreu durante o culto, né? Com certeza, isso é importante, não só no momento em que estiver reunido ali no culto familiar, mas como você falou, durante o dia você pode ir desenvolvendo esse ato de deixar versículos anexados em algum lugar para que as pessoas, quando passem, vão lendo, né? E, de alguma maneira, ir tentando incutir na mente deles a importância da palavra de Deus. Então, isso na prática é essencial, tá certo? Amém. Amém, pastor. Eu vou estar deixando aqui outra pergunta para o senhor. Como é que nós podemos inserir o culto familiar em uma família não cristã? Muitas pessoas hoje se converteram, assim como o senhor, né? Se converteu e a família ela não era evangélica. Da mesma forma, então a gente percebe que a gente poderia ter tido muito mais fruto, aproveitado muito mais coisas, né? Se a gente tivesse crescido nesse ensino, né? Da palavra de Deus. Então, como inserir o culto familiar em uma família não cristã ou numa família cristã que, por mais inacreditável que pareça, não exerce essa prática? Ou seja, aquela família, o pessoal que se diz cristão, né? Na realidade não vive essa vida, por exemplo. Tem muitas famílias também nessa realidade. Então, como é que a gente pode implementar, dar o pontapé inicial e quem é que dá esse pontapé? Quem pode dar? A pergunta é mais ou menos essa. Vou começar aí
como implementar o culto familiar numa família não cristã. Você imagine as dificuldades que a família cristã já está tendo para realizar o culto familiar, o culto doméstico. Aí você imagine uma família não cristã. A dificuldade, com certeza, vai ser maior ainda. Mas se nessa família, nesse contexto dessa família, por exemplo, se tiver alguém, né, algum dos membros da família que seja cristão, vamos supor isso, para implementar, necessário que tivesse pelo menos um que fosse cristão, ou pelo menos tivesse um certo conhecimento para poder ele tentar implantar isso na igreja. Então, essa dificuldade com certeza seria bem maior, né? Porque os conceitos, os valores do não cristão é diferente, né? Ele está muito mais envolvido, muito mais interessado nos conceitos do mundo. Então, a dificuldade com certeza seria grande. Mas, se porventura nessa família tem pelo menos um, seja cristão, ou que tem um certo conhecimento da palavra de Deus, em primeiro lugar, ele deve orar, pedir a Deus que oriente, que crie uma circunstância para que ele possa dar início a esse culto familiar, a maneira de reunir essa família para adorar a Deus. Então, começar orando. Ele pode nem começar imediatamente o culto, mas começar orando. Senhor, cria uma circunstância, Senhor, quebranta os corações. E quando ele sentir de Deus que deve iniciar, né, então convidar as pessoas para que possam realizar esse culto. Mas vamos supor que essa família não tenha nenhum cristão dela. Estou falando no núcleo, né, familiar, da nossa casa. Não tenha nenhum cristão, então, automaticamente, eles não vão ter também muito interesse em realizar culto doméstico, né, culto familiar. Como eu disse, porque os valores deles são outros. Mas, se existe um, ore, peça a Deus estratégia, uma maneira de iniciar a realizar esse culto doméstico. Comece fazendo o seu, né, e depois você vai ver que Deus vai, de alguma maneira, agir e intervir. Depois você falou sobre uma família. Para mim, por favor, a pergunta. É uma família evangélica, só que nominalmente, né? Só o nome mesmo. Né? Você falou aí uma palavrinha até que me chamou a atenção, né? Por mais o quê? Inexplicável. Que pareça. É como está na pergunta. Por mais inacreditável que pareça. Por mais inacreditável que pareça, né? Você foi muito generoso. Porque nós sabemos que muitas famílias não realizam muitas famílias não realizam o culto familiar, o culto doméstico. Né? Então não é tão inacreditável assim. Infelizmente, é uma realidade que a gente sabe que acontece. Muitas famílias cristãs não realizam o culto familiar, o culto doméstico. Mas vamos supor que essa família é cristã, e eu acho que a quantidade da pergunta aí é quem deve tomar a iniciativa. Biblicamente, sempre o chefe do lar, o pai, o esposo, a responsabilidade é dele, como sacerdote do lar. Então, se quisermos, de fato, obedecer ao que a palavra de Deus nos ensina, então, o marido, o pai, ele deve tomar a iniciativa, que ele é um cristão. Então, a iniciativa sempre deve partir dele. Nós vamos supor que a família fique esperando. Não, estou esperando, papai ou a esposa, estou esperando o marido tomar a iniciativa, e ele vai, entra dia, sai dia, e nada dele tomar a iniciativa. Então, alguém tem que tomar a iniciativa. Alguém precisa se dispor a tomar a iniciativa e começar a orar por ele, por esse homem. Deus tem misericórdia desse homem, para que ele compreenda que a responsabilidade é dele. E orar por ele, para que ele tome essa iniciativa, tá certo? Mas, segundo a palavra de Deus, deve ser sempre o marido, o chefe de família, quem deve tomar essa iniciativa. E procurar despertar na família essa importância. E falando sobre isso, eu até
assumo, né, e peço perdão. Por exemplo, eu falhei muito com os meus filhos quando eles eram menores, quando eles eram pequenos, porque eu trabalhava secularmente, era aquela correria de trabalho, chegar tarde em casa, e às vezes já chegava tão cansado que só queria mesmo era deitar lá no sofá e dormir ou assistir o jornal, alguma coisa, né? Então, muitas vezes nós falhamos, né? E aqui eu assumo até a minha responsabilidade e peço desculpa aos meus filhos e que eles não façam isso com os filhos dele, né? Não leve em consideração esse meu erro. Mas isso acontece muitas vezes, né? Nós, como pais, né, falhamos nesse aspecto, mas a iniciativa deve ser sempre do chefe da família, do sacerdote do lar. O pastor, só mais uma pergunta fora do roteiro, né? O senhor falando aí me ocorreu na mente. Isso não eximiria, por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, o senhor é pastor, ou vamos supor que nós temos o presbítero André, constitui uma família, e inevitavelmente quem exerce esses cargos de liderança na igreja, geralmente está lá na igreja na terça, na quinta, no domingo, no sábado, ou seja, sempre está em contato com a questão cultica, né? Então, isso, né, mesmo assim, isso não exime essas pessoas da responsabilidade de ter o culto familiar em frequência nos seus lares, né? A gente poderia... Com certeza. E é bem interessante essa sua observação, porque nós, falando de pastor, o presbítero André, ele deve também, e outros pastores, por exemplo, vai fazer a refeição. Aí quem ora? Onde tem pastor, né, quem ora é pastor. Né? Vai começar o culto, quem é que vai orar? É o pastor. Né? Então, essa responsabilidade, às vezes, começa até a causar um certo... Né? Mas será que esse irmão não pode orar? Será que ele não sabe orar? Né? Tem que ser o pastor, tem que ser o pastor. Então, isso às vezes acontece também, porque nós estamos envolvidos, como você falou, durante toda a nosso dia a dia, com as responsabilidades, principalmente dos pastores, uma questão de culto. Né? Mas isso, mesmo que em alguns momentos até haja um desconforto, mas isso não nos exime dessa responsabilidade. Se diz que quem vai orar o pastor, então tem que orar, e orar com alegria e gratidão, e saber, né, que é uma oportunidade que eu tenho de falar com o meu Deus. Amém. Pastor, como as pessoas que moram sozinhas, ou, por exemplo, vivem em república estudantil, em apartamento compartilhado, como é que elas podem exercer o culto familiar, levando em consideração que a família consanguínea, ou seja, a família de sangue, não está presente? Como é que essa pessoa pode inserir o culto familiar? Como ela pode exercer esse culto familiar? Vamos começar pela primeira parte aí, né? Se moram sozinhas ou vivem em repúblicas estudantil ou em apartamentos compartilhados. Então, ela é uma pessoa crente, e vai fazer o culto familiar, o culto doméstico. Então, ela tem que ter alguns cuidados. Primeiro, orar. Ela sempre tem que começar a orar. Se não há um hábito ainda da realização do culto, vamos supor aqui no caso de república ou apartamento compartilhado. Se mora sozinho, faça o seu culto. Não é? Se mora sozinho, faça o seu culto. Adore a Deus. Se está sozinho ali, mora num apartamento só, então faça o seu culto. Né? O culto, como nós falamos já, ele tanto é individual como ele pode ser público. Então, se mora sozinho, faça o seu culto. Se mora em república ou apartamento compartilhado, né? Então, não, eu gostaria de realizar o culto doméstico, familiar. Então, você vai começar orando, né? Pedindo a Deus que lhe oriente de como você iniciar aquele trabalho, aquele culto familiar, naquele local que você mora, dividindo ou compartilhando com alguém. Então, orar pedindo a Deus que lhe dê uma estratégia. Depois, começar a observar como você poderia iniciar esse culto familiar.
Então, ver qual era o horário, né? Seria mais conveniente. Então, você começa a observar. Eu percebo que todo mundo está 7 horas aqui já no apartamento, no alojamento na República. Então, 7 horas todo mundo já está, ou 8 horas, como seja. Então, você vai percebendo isso, né? Então, esse horário seria um horário bom para começar a realizar o culto familiar. E tem que ter um cuidado para não ser inconveniente. Você imagina você estar morando com alguém, né, num apartamento, numa república, o cara querendo assistir o jornal e você, ei, vamos fazer um culto familiar? Né? Liga aí para a gente começar a ler a Bíblia e aqui orar. Né? Você vai arranjar uma inimizade, né? E em vez de você abrir uma porta, você vai colocar uma rocha, né? Impedindo dessa pessoa, talvez, ouvir a palavra de Deus. Então, tem que ter esse cuidado, não ser inoportuno, inconveniente. Né? Se a outra pessoa não é crente, então ele não vai entender, por exemplo, como a gente costuma muito dizer, o nosso evangeliquez, o nosso linguagem. Né? Misericórdia, glória a Deus. E aí, varão? Acaba que não é crente, ele não entende isso. Né? Então ele vai ficar... Esse cara está ficando doido. Né? Aí. Ter um contato. Então, se você mora numa república ou divide o apartamento com alguém, ore, peça a Deus que dê sabedoria, estratégia, veja um horário que seja mais conveniente para reunir aquelas pessoas que moram, que dividem ali com você o apartamento. E Deus vai com certeza orientar e vai ser uma bênção, você vai evangelizar, né? Vai levar a palavra de Deus a essas pessoas, e mesmo que não haja uma conversão, mas você fez a sua parte, né? Lançou a semente, tá certo? Então, dificuldade, pode ter certeza que sempre vai haver, né? Vai haver dificuldades. Não quero, não gosto, né? Não sou crente. Então, também não desista por causa das dificuldades. Persevere e Deus vai mostrar uma maneira, vai criar uma estratégia, uma circunstância. O seu companheiro, sua companheira vai adoecer. Ei, ora por mim aí. Então, é uma boa oportunidade para eu ir iniciando esse contato. Tá certo? Então, se mora... como iniciar, porque não há uma ausência de uma família consanguínea. Né? Então, se não tem ninguém da sua família ali, tente fazer com as pessoas que estão lá, porque todos precisam ouvir a palavra de Deus. Amém, pastor. Interessante essa questão que o senhor disse de ser inconveniente. Lembro uma vez, já faz tempo, já a gente saiu para evangelizar, saiu para distribuir alguns panfletos, né, de evangelismo. E vinha um rapaz ele vinha carregando uma coisa muito pesada na cabeça. E aí a pessoa foi entregar. Aí o rapaz não tinha como pegar, o povo pegou na boca do negócio. Aí, gente, não vamos entregar para o pessoal que está com as mãos livres, vai pegar direitinho, né? Isso aconteceu já uma certa vez com a gente. E a quinta pergunta, pastor, é o seguinte: como o culto familiar ele pode ser utilizado para lançar os fundamentos sólidos do cristianismo no caráter dos filhos? Acredito até que o senhor já respondeu isso em parte, logo no comecinho, né? Ali quando a pessoa vive o que prega, o pai e a mãe, aquela lição fica ali na vida do filho. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Eu vou só reforçar, porque com certeza é importante isso aí. Quanto mais cedo você começar a realizar o culto familiar com os seus filhos, mais importante vai ser. Você vai incutindo na mente deles os ensinamentos da palavra de Deus, a amar a Deus, a servir ao Senhor. Então, é extremamente importante. Se você tem condições, tem oportunidade, comece, realize esse culto com a sua família, com os seus filhos, ajude-os a crescer espiritualmente, como foi a pergunta aí, a implantar nele esse caráter cristão. Agora, para isso, o que é necessário? Em primeiro lugar, que ele veja você fazer o que você ensina, e diz que é necessário que ele faça. Nós somos as maiores referências para os nossos filhos. Os principais professores para os nossos filhos somos nós.
nós transferimos muito essa responsabilidade para a igreja, para o pessoal do departamento infantil. Nós queremos que ele ensine os filhos o que, a princípio, é uma responsabilidade nossa. Não podemos fugir dessa responsabilidade que é nossa como pais. Né? A igreja ela contribui de alguma maneira nesse ensinamento, mas a responsabilidade maior é nossa. Então, se nós iniciarmos, né, esse culto familiar com as crianças ainda pequenas, adaptando a realidade delas, como nós falamos na questão da liturgia. Se sua criança tem 2, 3 anos, você não vai querer que ele comece já, né, você lendo um texto lá, né, um capítulo com 48 versículos, e você lê 48 versículos. Menino, foi que você aprendeu? Eu não aprendi nada. Então, se você mostrar, ser ilustrativo, como nós falamos, né, mostra um cartaz, uma figurinha, né, e vai tentando, né, desenvolver nele esse conhecimento. Né? Então, as crianças elas são muito observadoras. A gente pensa que criança é bobinha. Né? Criança ela é muito observadora, ela presta atenção, né, em tudo que nós fazemos. E, às vezes, o ensinamento que nós estamos dando é distorcido. Né? Então, à noite, no culto familiar, aí o pai está lá, todo organizado, meu filho, a palavra de Deus diz que nós devemos falar a verdade, que o crente deve falar sim, sim, não, não, porque passa disso, é de procedência maligna, e faz aquele discurso bonito. Aí, quando é no outro dia, numa hora lá, o telefone toca, aí, pai, se for fulano, diga que eu não estou. Não é? De noite você disse ao seu filho que tinha que falar a verdade. Aí no outro dia você está ensinando a ele a mentir. Né? Então, os filhos precisam ver nos pais esse exemplo, essa referência. Meu filho, faça o que eu estou ensinando, porque é o que eu estou fazendo. Né? É o que a palavra de Deus ensina a fazer. Então, trabalhe. Né? Se você tem criança em casa ainda, trabalhe, né, nos seus filhos, orientando, ensinando, amando, porque às vezes nós queremos impor. Né? Amanhã você vai ter que estar com esse versículo memorizado. Né? Eu quero esse versículo memorizado amanhã. O menino talvez ele até memorize, mas com medo de uma repreensão. Você repreender ele se ele não memorizar. Então, faça isso com amor. Né? Ensina as crianças com amor. Não, porque eu sou o pai ou a mãe, a gente aqui, você tem que fazer do jeito que eu. Então, como nós podemos o culto familiar para lançar os fundamentos sólidos do cristianismo? Em primeiro lugar, eu preciso saber quais são. Eu tenho que saber quais são os fundamentos do cristianismo para poder eu procurar incutir nele esse conhecimento. Se eu não sei, como é que eu vou ensinar o que eu não sei? Então, eu preciso saber quais são os fundamentos do cristianismo, o que é elementar na vida cristã. Então, isso eu preciso saber, para poder eu transmitir para eles, ensinar a eles, tá certo? Então, em primeiro lugar, eu preciso saber, eu preciso conhecer. Em segundo lugar, eu preciso praticar, como a gente já falou. Eu preciso praticar, eu preciso viver aquilo que eu estou ensinando. A palavra de Deus nos ensina, e a gente fala muito sobre isso. Não podemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então, para eu praticar, eu tenho que conhecer. Quando eu conheço, eu preciso praticar. Porque senão eu vou ser mais um hipócrita aí na vida. Tá certo? Então, como nós podemos utilizar o culto doméstico, orientando, ensinando a base, o fundamento da vida cristã, e isso procurando implantar nele esse caráter, orientando, ensinando, acompanhando, assistindo. O texto que a gente falou de Provérbios ensina a criança no caminho em que ele deve andar. E, segundo os estudiosos, o texto mais original ensina a criança enquanto você está andando no caminho com ele. O que é que acontece às vezes com alguns pais? Menina, amanhã você tem que ir para a escola dominical. Aí, no outro dia, o pai não vai. Né?
Não, o senhor Pastor, não, mas eu tô dizendo que você tem que ir. Pode, é só diga lá. somente aqui. Cair, a gente retoma, viu? O pessoal